nos mostra que o que Ele quer é uma total dependência de nós. Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver o que há no nosso coração. E quando Ele encontra o que Ele quer, que é o nosso coração 100% inteiro, Ele começa a agir. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Por poder estar aqui nessa noite a cultuar o Senhor, nesta rica oportunidade que nós temos. E eu quero convidar você à meditação desta noite, que está no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18. Uma passagem bem conhecida, de muitos que conhecem bem a palavra de Deus. Muito conhecida, pregada diversas vezes, já preguei diversas vezes. Mas hoje eu estava pedindo a Deus, falando nesta campanha, com os temas, aquilo que o Senhor tem dado para nós aprendermos em fé. E nós temos visto aqui na palavra homens que exercitaram fé, que creram no Senhor, que confiaram no Senhor, tiveram desafios fortíssimos, situações fortíssimas, E Elias foi um deles. Vamos falar de Elias aqui, Um profeta muito abençoado, poderoso, que viveu numa época também difícil, como sempre o povo, de Israel, o povo hebreu, deixando os caminhos do Senhor, reis, que governavam Israel. Deus já tinha deixado todo o mandato, toda a palavra para obedecer, Porque se obedece ao Senhor, você tem sucesso, A obediência, ela traz muita bênção. E também é uma fé, Você obedecer tudo aquilo que você está vendo, você crer naquilo e obedecer. E Elias foi um homem, um dos profetas que surgiu, tesbita, numa época de uma crise que também estava havendo ali no governo de Israel. E Acabe, ele casa com Jezabel, Ele tem um casamento ali que não foi da vontade de Deus, Então eles saíam fora da presença do Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui com esta palavra aqui, que nós vamos ler, é o que a obediência, a fé, ela tem um poder enorme. A pessoa que tem fé, ela está com uma capacidade enorme, porque a unção é capacitação, E Deus, Ele derrama de uma unção muito forte. Mais uma vez, aqui nós vemos uma palavra que eu vou ler, na qual Jesus disse muito bem isso. Ele falou, olha, se você tem fé e não duvidar, não crer, acontece. Mas eu tenho ensinado para vocês que é óbvio, a fé, o pedido, uma coerência também. A gente precisa entender, conhecer, entender, saber para poder entender os planos de Deus na nossa vida. Ah, mas eu não entendo assim muitas vezes os caminhos de Deus. Não, você não vai entender, porque a Bíblia já explicou isso aqui, Ela já explica na palavra que fala assim. Eu pelo menos, quando tem muitas coisas assim que eu falo, Senhor, vem sempre essa palavra e eu deixo na mão de Deus. Lá na frente, depois que passou de um tempinho, a gente acaba entendendo. Ou tem certas coisas que você vai falar, olha, eu não entendi, não sei do meu jeito, da minha lógica, mas eu sei de uma coisa que Deus fez. Moveu céus e terra, moveu coisas, trouxe do nada, apareceu gente que eu nem sabia, Usou fulano, usou ciclano, usou pessoas. Deus, Ele é um Deus tremendo. Amém, igreja? Aleluia. Ele opera, e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Amém, querido? Já começa por aí. Não adianta. Deus deixou a ciência, deixou a palavra para ser estudada, tudo, mas há coisas que vai levar num mistério. Não é que Deus não tem o prazer de te revelar. Não, é que Ele pôs limites, porque Ele conhece. O coração do homem é um coração enganoso. A gente tem um coração, lógico, com vontade de exercer muitas coisas boas. Mas o apóstolo Paulo fala, oxe, miséria de homem que eu sou, porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter fé em Deus, obedecer, largar pecado e servir a Ele como único Senhor e Salvador da minha vida. Mas isso eu não faço. Esse bem eu não faço. Eu vou fazer outra coisa.
não é aquilo que a minha carne tende muitas vezes a puxar, mas é uma obra maravilhosa o que Deus faz na nossa vida e trata e nos leva até o ponto. Não que, esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei, Deus não é assim intrometido, Ele só é insistente porque Ele ama. Amém? Deus é insistente porque Ele ama. A insistência do Senhor é porque é amor. Aleluia, mas Ele não obriga você, Ele deixou só o caminho, Ele insiste em mostrar a verdade. Olha, se você vai por aqui, esse caminho é de paz, é de bênção. Se obedecer, você vai conseguir, você vai chegar lá. Eu vou ser com você. Ó, Deus não prometeu nos tirar do deserto, configurado aqui, né, quando o povo passou, a escassez, as coisas, não tem recurso, não tem nada. Deus não prometeu e não falou que Ele não te livra do deserto e nem do vale da sombra da morte. São duas situações opostas, mas que levam no mesmo sentido dos problemas que a gente passa. Vale da sombra da morte já diz a própria palavra. Você parece que não vai ter jeito e vai acabar na falência. Deserto, você está totalmente exposto, não tem provisão nenhuma, está à deriva. Olha as duas coisas, não é? Mas Deus, Ele prometeu uma coisa: eu passo com você no meio do deserto. Ô glória! Eu passo com você no meio dessa dor. Eu passo com você no meio dessa enfermidade. E Deus tem um grande prazer de mostrar a mão dele operando no meio disto. Aleluia. Isto é o Evangelho, isto é a palavra do Senhor, o poder de Deus para nos levar a uma vida sobrenatural com o Senhor, na qual nós estamos isentos de qualquer coisa que qualquer um passe. Mas nós, se passamos por um assalto, se passamos por um sequestro, se passamos por um acidente, se passamos por uma perca, por um incêndio, consumiu todos os bens, nós estamos sujeitos a passar. Aleluia. Mas passar com o Senhor sempre tem um propósito de um levante para as coisas maiores e melhores. Jó foi prova disso. A fé que Jó teve. Aleluia. Deus permitiu que Satanás entrasse e tocasse nos bens, tocasse na saúde, tocasse na família, tocou em tudo. Jó teve os perrenhos dele lá, deu umas brigaiadas lá, mas ele não abandonou a fé, porque você lê o livro de Jó, você vai retratar o que nós passamos. É igual, porque é carne, Jó era homem como nós, certo? Elias também, a Bíblia lá em Tiago vai falar que ele era homem igual a nós, porque está escrito dele lá em Tiago, que citou ele lá, porque Elias fez coisas tremendas. Elias também deu palavra naquela época para o tempo secar, para chover, ele orou, não é? E Deus fez grandes coisas, ou aqueles monte de profeta falando lá, um monte de coisa lá, que Jezabel mandou fazer lá, não é? Tudo mentira, tudo vaidade, e Elias orou, e falou: desce com teu fogo, Senhor. E o fogo desceu, lambeu aquelas águas, lambeu as pedras, deixou aquele poço seco. Então foi um homem de muita fé, de ver milagres assim, de ver fogo do céu descer, e a ponto do povo falar: só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Mas Deus opera tudo isso com um propósito, porque se Deus manifesta os milagres, Ele mostra que Ele ainda é Deus, não é? Nós sabemos que, irmãos, é aquilo que eu tenho pregado. Não adianta, as pessoas às vezes chegam e falam: mas faz esse milagre que eu creio. Faz, Jesus fez isso, muitos não creram, os escribas não creram também, outros que creram seguiram Jesus, e a maior prova é daqueles 10 leprosos. O Senhor curou todos. Tenho falado isso para deixar bem claro que o Senhor não negou, Ele curou todos, mas um voltou para agradecer, um serviu ao Senhor. Aleluia. E este que serviu, este um foi um herói de fé. Este aleluia, que voltou para agradecer, foi o grande herói de fé, na qual Deus se orgulhou, na qual Jesus se orgulhou. Aleluia. Porque a fé, está escrito na Bíblia, a fé agrada a Deus. Amém? Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Então com fé você agrada ao Senhor. Amém? Aleluia. Nós tenho falado aqui, a fé natural. Você está ciente que você sabe que você vai sair daqui e vai chegar na tua casa. A gente sabe que, né? Caindo na real, a gente sabe que coisas podem acontecer. Mas fala mais alto que você vai chegar em casa. Sim ou não, gente? Você sabe? Eu não sei. Mas a gente crê. Agora, e crê no sobrenatural? E
crer nesse Deus poderoso que opera o sobrenatural. Aleluia. É isso que Deus quer levar você. Aleluia, porque isso é comunhão com o Senhor. Aleluia. Isso é vida com o Senhor. Aleluia. O que mais Deus quer e tem feito para o homem é milagres e coisas de tocar no coração, para que ele ande com Deus. Aleluia. Quando você anda com Deus, é uma coisa impressionante. Você passa as dores, passa as dificuldades, passa os problemas difíceis, mas você está com o Senhor. Amém, igreja? Eu gosto muito de citar meus exemplos. Tem hora que a pressão não é fácil, né? Ontem eu até falei pro meu filho, filho, você viu aí, papai estava... É a pressão do problema. Deu uns piripá que eu falei, pressão do problema. Até virei para o céu e falei, Senhor, meu Deus, até quando, Pai? Mas eu falo isso com muito temor. Eu falo, seja feita, Senhor. Não. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque eu já fui do tempo que eu queria que Deus fizesse tudo do meu jeito. Aleluia. Não que Deus não queira fazer, mas Ele quer mostrar, Ele quer ensinar. Muitas Ele até faz. Amém? Aleluia. Muitas Ele até faz. Mas sabe qual é a melhor coisa que tem? É andar com o Senhor. Aleluia. E isso que Elias fez foi tremendo, porque ele andava com o Senhor. Era um homem de oração, era um homem que buscava a Deus, era um homem que obedecia, era um homem que estava diante de reis toda hora. Eram homens que reis queriam suborná-lo, queriam persuadi-lo, queriam comprá-lo, queriam fazer um monte de coisa, queriam que apoiasse as coisas erradas, mas ele não se curvava, ele mantinha a palavra do Senhor, pagava o preço, tinha que sair muitas vezes fugido, perseguido, aleluia. Não é querendo, né, o povo querendo a cabeça dele, os reis querendo a cabeça dele, mas o Senhor honrava. Esse é o preço do Evangelho. Aleluia, mas é glorioso. Aleluia. Porque quando a gente não negocia a mão, não negocia os nossos valores, não abre mão da nossa fé, Deus Ele honra. Amém? Ele faz o adversário cair por terra, a verdade prevalece, a justiça prevalece. Aleluia, por mais dura que seja, a situação vai sempre ser essa, queridos. Sempre você vai estar em desvantagem. Então, se você vê pela história, sempre tem maiores multidões. O povo no deserto não sabia lutar, teve que fazer a primeira luta lá. E Deus, através da fé de Moisés, daqueles que estavam segurando a mão dele, na oração Deus interviu, deu força para aqueles homens. Então, aonde nós temos que fazer a nossa parte, o nosso passo é o nosso passo fundamental de fé. Milagre é com Deus. Aleluia. Fé é comigo, mas milagre é com Deus. Aleluia. Ele espera. Vai ser na desvantagem? Vai ser tudo dizendo que está dando errado, que não vai conseguir, que cada vez que você fala parece que Deus não escuta, mas Ele está escutando, Ele está trabalhando, pode ter certeza. E você está aqui hoje porque Ele ouviu a sua voz. Então vamos lá na palavra. Elias, 1 Reis 17, né? Falei aqui, né? É isso? 18, perdão. 18:41. Então disse Elias, versículo 41, vou ler aqui, ó. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada? Então lhe disse Elias: volta e assim por 7 vezes. Quer dizer, faz isso 7 vezes. Ele ia, voltava, nada. Ia, voltava, mais nada. Ia, eu fico imaginando, né? O moço dele ficou assim. Olha que papel doido, né? Porque se você for ver um pouquinho antes aí, Elias orou e falou para Acabe que não ia chover. Durante anos aí não ia chover. E ele falou, de repente passou todo esse prazo do ano, ele foi lá, orou, todo esse tempo, ele foi lá, orou, e ele falou para Acabe: olha, pode pegar, te apruma os passos aí, monta aí, te aparelha todo aí, vai embora porque vai chover. Irmão, você imagina que loucura? Se estava seco, imagina aquele céu azulzão, sem nenhuma nuvem no mar, e você fala: vai chover? Não vai, não é? E aí chega para o moço, e tinha um moço com ele que era o companheiro dele lá, de Elias,
E ele subiu, foi até lá em cima do monte, ali no Carmelo, ao lugar alto, ele estava lá no topo mesmo, e falou: olha só, vai lá e vê, olha para o mar, me fala o que você está vendo. Ele falou: nada. Acho que ele devia ter falado assim: só vejo aquela emenda do céu com o mar para um lado e emenda do céu com a terra do outro. Sabe aqueles campos, né? Eu já fui para Goiás, é uma coisa bonita, né? Quando você está na estrada, tem um trecho que você... Eu falei, gente, que é bonito, né? Porque você vê naquela estrada ali, que vai lá para Anhanguera, né? Aquela emenda lá em cima. Você vai... Quem já foi para lá? Já sabe, não? Não foi, não? Quando vocês forem, vocês vão lembrar. A estrada parece que você está voando, está dando um voo rasante, vamos falar assim, né? Porque está a paisagem aqui para baixo, mas você olha, é aquela imensidão assim de um verde, e o céu emendando lá, né? Não tem a praia, né? Não tem o mar porque ele está bem fora, mas é uma coisa linda. Então eu imagino o homem chegando lá e no céu falou: será que ele está doido, mano? Eu estou indo, voltando, e ele a Bíblia fala que ele estava de que maneira? Com o rosto entre as pernas, devia estar clamando ali, orando, pedindo a Deus a misericórdia. Agora interessante, 7 vezes, para prestar atenção, 7 vezes. Deus fez o mundo em 7 dias. 7 vezes, 7 dias. Aleluia. Glória a Deus. Muito significado, porque explica aqui uma coisa muito bacana, como Deus coloca isso para poder a gente ver que aquilo que Ele fez é certo. Aleluia. Aquilo que Deus fala, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele faz é certo e não falha. Aleluia. Glória a Deus. Mas Ele vai lá, e na 7ª vez, acompanha comigo aqui a leitura, no 44, a 7ª vez disse: opa, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha, ele previu aí um temporal. Dentro um pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Queridos, 7 vezes, aleluia, não havia chuva. Ele tinha orado, tinha os seus motivos, porque Deus pesava a mão sobre o povo por causa da desobediência. Estava em crise. Até se ler um pouquinho antes aqui, você vai ver Elias, quando ele está no caminho, e ele encontra uma viúva, a viúva de Serepta. Essa viúva, aleluia, só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite para fazer o seu cozido, os seus alimentos. Aleluia. Deus manda Elias, aleluia, fugir, se abrigar num lugar onde tinha água. Depois a água secou. Estou resumindo, tá? Secou. Mas o Senhor falou para ele: vai para lá, aguarda, e eu vou mandar corvos. Os corvos sustentavam Elias. A Bíblia diz que pela manhã eles traziam carne, aleluia, traziam pão, e à noite a mesma coisa. Oh, glória. Quando Deus fala, você já aprende aqui, nós já aprendemos aqui. Quando Deus fala para você fazer isso, não se preocupe. Aleluia. Deus não falou como ia sustentar, mas falou: eu vou te sustentar. Amém? Ô, irmãos, é interessante, né? Porque eu não sei você, mas às vezes dá para falar: Senhor, dá para o Senhor falar como vai ser, pelo menos? Mas a gente não sabe, porque Deus quer provar o nosso coração. E se Ele quer provar, é porque tem coisa grande por aí. Aleluia. Quando Deus provou isso com Elias, ele chega lá em Serepta, vê aquela viúva. Deus fala: vai agora, né? Você vai encontrar com uma mulher, uma viúva, e ela vai te sustentar lá. E ele chega, estou falando um pouquinho antes desse capítulo aqui ainda, não é? Ele chega lá, encontra essa viúva, ele pede para a viúva trazer a água e trazer um bolo para ele, né? E ela fala: vixe, a água está aqui, mas o bolo só tem um pouco aqui, ó. E ela fala: só está preparado para fazer o último, para eu e meu filho comer,
e assim morreremos. A mulher sem fé nenhuma, sem nada falou, e assim declarou que ia acontecer, e assim morreremos. Preste bem atenção, porque a palavra, ela expressa muito bem aquilo, se você tem fé ou não, e a palavra, ela tem o poder. A palavra tem o poder, amém? Aleluia. Então, é muito importante trabalhar mesmo o que está no coração, para que quando você fala e você declare, você sabe que a situação está difícil, você pode ver até falar assim, está difícil, mas vai depender do que você vai declarar em cima dela, amém, querido? A situação pode acontecer com você, mas é o que você vai fazer com ela. A enfermidade pode acontecer com você, tá, mas o que vai acontecer com o que você vai fazer com ela? Meu sogro falava, eu gostava muito quando ele falava, vamos fazer do limão uma limonada. É verdade, né? A gente vê muitos exemplos. Você vê, o irmão Márcio não está aqui, mas ele é deficiente visual. Então ele fez da cegueira uma limonada. Deus usa ele. Amém? Ele não parou. Trabalha, não é? Aleluia. Está aí, tem filha, tem família. Ele não parou. E é usado nas mãos de Deus. Glória a Deus. Tem suas lutas, mas ele não parou. Amém? É a fé, aleluia, a convicção, aleluia, aquilo sabendo que Deus tem o melhor e que Deus está operando, que Deus preenche. Quando você é preenchido pela presença do Senhor, as coisas são bem diferentes, aleluia. E aí essa viúva fala isso para ele, e Elias fala, não, pode fazer, traz primeiro para mim, aleluia. Depois você come, porque assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha. Não vai, já a promessa de Deus lançou ali. Isso me lembra muito bem o que o Senhor fala em Êxodo 23, 25, servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e retirará do meio de vós todas as enfermidades. Jesus confirma isso em Mateus 6,33, onde vai falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está se mostrando aqui? Deus quer que você confie nele, busca ele de todo o coração. Não ande ansioso, entregue tudo na mão de Deus, coloque no altar dele, faça a sua parte, combata o bom combate, porque não vai ser fácil, mas o Senhor está com você, aleluia. Vai ser difícil, mas não é impossível de você vencer. Glória a Deus, porque quando Deus está com você, é outra coisa. Aleluia. Quando você está cheio da presença de Deus, é outra coisa. Aleluia. Aleluia. E aqui aconteceu o que ela fez e não faltou nada. A Bíblia diz que não faltou nada durante os anos de sequidão. Amém, igreja? Aleluia. Então, aí vem Elias e ora. E ele fala para esse moço, vai lá e fala para Acabe, fala, monta aí, vai embora antes que você ficar preso na chuva, porque vai fechar o tempo. Mas estava uma coisa difícil, tudo bem, uma nuvenzinha diante de uma imensidão de céu, poderia demorar muito, mas não, quando Deus fala, acontece. E de repente, a Bíblia fala que o céu começou a se escurecer e veio aquela chuva. Mas eu quero falar para você o que Deus coloca aqui nessa noite, aleluia. O que foi um sinal para a chuva acontecer? Uma nuvem, uma pequena nuvem. O Senhor quer mostrar um sinal para você, Ele quer fazer você ver um sinal. E eu, senão, quando eu preparei essa palavra, o Senhor ministrava no meu coração, fala, porque eu vou dar sinais. Não espere grande, espere pequeno. É das pequenas coisas. Irmãos, o que eu estou falando está na Bíblia. Deus nunca fez nada do grande. Vamos lá? O homem pecou, Deus se aborreceu, vou destruir tudo. Quem que ele achou? Um adorando ele. Quem foi? Noé. Deus vai lá por causa de Noé, ele fala, por causa dele. Noé, seguinte, você é o homem que me busca, você é o homem que me teme, preste bem atenção. Deus não precisa de coisas grandes, Ele já é grande. Aleluia. Aleluia. Ele pega Noé, salva ele e a família dele, põe na arca e ele sobrevive àquele dilúvio. Passou Noé, vamos lá. Aleluia. Vem Abraão. Nunca teve um filho. Teve um filho. Aleluia. Deus fez um milagre. E de um filho o homem se tornou pai das nações. O homem citado em
Hebreus 11 como herói de fé. Aleluia. Glória a Jesus. Deus pega Moisés, pega um povo que não sabe lutar, não sabe fazer nada, tira de 400 anos da escravidão, vai para o meio do mar, para o meio de um deserto, chega lá, o mar vai se abrir, vem Faraó com aquela imensidão, e toda aquela imensidão fica no meio do mar. Pequenas coisas, situação em desvantagem. Aleluia. Aí chega Jesus e fala assim: você tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Você já viu o grão de mostarda, né? O Senhor falou assim: você tem fé do tamanho do monte? Ele não falou isso, não está escrito isso. Você tem fé do tamanho de 3, 4 montes? Não está escrito isso. Deus fala: você tem fé? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ser possível. Aleluia. Aleluia. O que a Bíblia mostra? O que Deus está mostrando para nós? A maneira de nós pensarmos grande não é que seja errada, ela é certa. Por quê? Porque Deus é grande, Ele nos fez assim, porque Deus pensa grande. Mas o que Deus quer mostrar é que o grande começa do pequeno. E às vezes, por mais que pela lógica a gente saiba disso, mas na prática e no cotidiano e na hora das coisas acontecerem e na hora de você conquistar as coisas, você esquece que vem do pequeno. Ou seja, nós podemos esquecer de que forma? Não dando valor nas pequenas coisas. Aleluia. Por exemplo, pessoas que eu conheço que falam: pô, quero entrar na empresa já exercendo o cargo de gerente, mas não sabe o que é ser um auxiliar de escritório. Vai dar certo isso? Pode até dar, mas a casa cai porque a soberba vai lá em cima, o orgulho vai lá em cima. Jesus, gente, nos prova isso. O Filho de Deus, um rei que desceu dos céus, nasceu numa manjedoura. Ele teve que vir assim. Podia ter nascido como um rei, mas nasceu como uma criança, não humilde, não vou dizer pobre, mas simples. Aleluia. Foi trabalhador. Aleluia. Começou do povo. Aleluia. Eu fico imaginando isso, como que Deus, aleluia, tremendo, e Jesus assim, em carne. Jesus não é porque veio dos céus, mas é que, se você entender isso, que foi o propósito de Deus, trazer aquele que não peca, aquele que é espiritual, aquele que tem o poder, e gerar dentro de uma carne que veio do pecado, a mãe de Jesus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. Então o que acontece? Veio, aleluia. Então havia um combate muito grande. É porque a gente olha a história de Jesus e vê que ele estava tudo de boa, vencendo todo o pecado. Para ele era fácil. Não, ele sentia como nós também sentíamos. Porque senão não teria lógica. Isso é óbvio que seria tudo muito fácil. Mas Jesus, por isso que o diabo levou ele para o deserto. Ele foi para o deserto junto com Jesus e tentou de tudo quanto é forma. Jogou cobiça, ganância, soberba, poder. Jogou tudo fácil para Jesus. Coisas que nós muitas vezes nos cedemos. Aleluia. Mas o Senhor venceu, Ele provou. Aleluia. Deixou um exemplo citando a palavra de Deus, citando obediência ao Senhor, tendo fé naquilo que ele viu do pai, naquilo que era para o filho fazer, o que o pai tinha falado para o filho fazer. Aleluia. Então ele venceu. Aleluia. Grandes homens venceram. Moisés venceu porque viu, recebeu. Pensa que foi fácil? Não foi. Conduzir um povo lá que, bicho, 400 anos já de tanta escravidão, ainda Deus liberta, vê o mar se abrir, faz milagres tremendos, vai para o meio do deserto com uma coluna de nuvem lá, de noite era de fogo, e tinha proteção, vê o pão caindo do céu. Muitas vezes a gente queria ficar encostado e falar: comida cai do céu. Não cai, você tem que trabalhar. Mas naquela situação não tinha como, eles tinham dinheiro, saíram ricos, porque Faraó deu tudo para eles de riqueza, saíram com ouros, saíram com tudo, mas no meio do deserto não podia comprar nada. E Deus assim sustentou. Deus mostra que o que Ele quer é uma total dependência de nós. Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver o que há no nosso coração. E quando Ele encontra, aleluia, o que Ele quer, que é o nosso coração 100% inteiro, Ele começa a agir, Ele opera, aleluia. Mas enquanto isso Ele trabalha conosco.
Porque se Elias foi trabalhado assim, perseguido, saiu, e a Bíblia fala que ele fazia conforme a palavra do Senhor, então ele era sustentado. Deus fazia sinais e prodígios na vida de Elias. Ele orou, deu ordem, o tempo parou, orou, deu chuva novamente e se manifestou através de um sinal. Vai que eu vou te mostrar o caminho. Deus quer que primeiro você ande, porque quando a gente exige de Deus, aí Ele vai tratar. Amém? Não confunda determinação, ousadia com exigência. Deu para entender isso? Tem muita gente que confunde, aí se decepciona. Deus não faz mesmo. Ele cura quem Ele quer. A Bíblia diz que Ele mesmo é que faz a ferida e Ele mesmo que cura. E a Bíblia fala assim, numa passagem que está aqui, porque o povo estava se rebelando demais, falando: Deus não quer fazer, não faz nada, só faz quando quer, faz não sei o que. E Deus responde: é isso mesmo, eu sou o Senhor Deus, eu faço a ferida e eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus dá uma resposta, ele fala: eu curo quem eu quiser que cure, e quem eu não quiser não curo. Quem eu quiser que morra, morra, e quem eu quiser que viva, viva. Quer dizer, o que ele falou? Vocês não fizeram a terra, vocês não se procriaram sozinhos, fui eu que fiz. Amém? Você já pensou? Você já pensou se abrir a porta da tua casa, ou se a porta fosse boca, falar: você não entra hoje? Você vai falar: hoje, mas fui eu que fiz você? Quem foi? Foi o homem. Como é que ela tem boca para falar que não entra? Não. Mete a marreta nela lá, derruba que você entra. Deus está falando: não é assim. Sou eu. Então, por que Deus respondeu assim, irmãos? Para o povo baixar a bola e falar: espera um pouquinho aí, ó. Não é que eu não queira. Aí Deus responde lá: oxe, não é que eu não queira fazer, é que vocês fazem as coisas, não obedecem, não, eu falo para fazer, o caminho é aqui, vira, na hora que dá errado vocês vêm para mim. Eu avisei. Agora ainda fica bravo. O problema de tudo é que ainda dá errado e fica bravo comigo. Mas eu avisei. Eu pus o caminho, 2 caminhos lhe ponho. O Senhor fala lá bem claro em Crônica, 2 Crônica. O da bênção e o da maldição. Escolhe o da bênção. O da bênção é esse aqui, ó. Se você obedecer, está lá muito bem claro, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar de fazer conforme Ele fala, e fizer conforme Ele falar, Ele ordenar, então virá sobre ti estas bênçãos e te alcançarão. Deus deu tudo: celeiro, campo, trabalho, família, conquistas. Onde seu pé pisar vai dar certo, onde sua mão tocar vai dar certo. É com luta, mas vai dar certo. Deus está com você. Aleluia. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Lutas nós temos, conquista é igual uma guerra. Você vence uma, vai para outra, é árduo, às vezes perde alguma coisa, perde outra, mas você vai vencer. Descanso é no céu, vitória completa. É por isso que nós aguardamos Jesus. Mas o que eu e você temos que ter é vitória nas lutas internas. Você ter convicção e fé no Senhor para poder descansar em paz. Porque quando a gente não acredita, não está revestido no poder de Deus, não está firme, as lutas externas começam a afetar você. Porque a fé vem pelo ouvir. O que você vê, você acaba acreditando. O que você ouve, aquilo acaba te alimentando. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o que o meu ouvido e o seu estão ouvindo? Aleluia. Aleluia. Aí eu olho as notícias de hoje e falo: meu Deus do céu, já está difícil a coisa, o povo está sem grana. Aí me abre a boca lá, os caras do Senado lá começam a falar um monte de coisa. Que vai ser difícil. Estamos passando uma história como nunca passamos com esse negócio de taxação. Você fala: meu, e aí, como é que fica? Mas é a luta externa. Deus, aleluia, Ele vai fazer milagres, Ele vai te sustentar. E é assim que Deus opera. Aleluia. Aleluia. O que eu tenho que fazer? Orar. Ao invés de reclamar do que está acontecendo e maldizer, abençoa. É a minha oração: Senhor, o governo está desse jeito aí, não precisa nem falar, Senhor, isso é tanta coisa. Vem de anos, Pai, entra, a gente sai, entra, a gente vê justiça, vê injustiça, vê mais injustiça do que outra coisa, mas, Senhor, está nas Tuas mãos. E glória a Deus que o Senhor tem nos sustentado até aqui, amém, igreja? Aleluia. Ele está fazendo um milagre, amém?
Deus vai dar um sinal na sua vida. Preste atenção, é pequeno. Nessa enfermidade você vai ver uma luz. Nessa situação financeira você vai ver uma luz. Nesse problema na sua casa, na sua família, naquilo que está acontecendo com família, Deus está dando um sinal, mas creia. Agora os 7 vezes. A Bíblia fala para nós sermos perseverantes. Amém? O que é perseverar? Continuar, mesmo quando tudo está contrário. É um monte de não na sua vida, um monte de situação difícil. Aleluia. Mas eu vou dizer para você, preste bem atenção. É quando tudo diz que não mesmo. Quando começa a dizer que sim é muito fácil, às vezes eu me preocupo, porque tem alguma coisa por trás que depois o tombo vai ser muito grande. Mas quando é muito não, pode ter certeza que Deus está preparando todo, inclusive você, para segurar tamanha bênção que Deus vai dar nas suas mãos, para não escapar nada. É assim que Deus faz. Elias segurou essa bronca aqui, mas ele declarou naquela família, na viúva de Serepta. O filho dela depois veio a ter uma doença e faleceu. Ela chega para Elias, olha só a prova desse homem. Falou: o que eu fiz? Dei para você, fiz tudo, não é? Porque a pessoa taca na cara dos outros, acha que ele é Deus na terra. E aí, pá, Elias fala: calma, mano, dá seu filho para mim, sobe lá, põe no quarto que ele estava hospedado da casa desta mulher. Ele clama a Deus, fala: Senhor, até com toda essa crise, que olha, é interessante porque estava uma crise brava, porque lá você vai ver no capítulo 17, eu não estou lendo para ganhar um tempinho aqui, mas você vai ver ele orando, falando assim: até no meio de tudo que está acontecendo, o filho dessa mulher venha morrer, meu Deus. Olha o combate que esse homem teve. Mas ele orou, e o Senhor trouxe de volta a vida daquele filho. E ele vai lá e fala: está aqui, mulher. Aleluia. Agora, por que isso está acontecendo com Elias? Não podia aquela mulher ter fé? Podia. Mas o Senhor estava usando profetas, e a nossa vida, eu quero dizer, está usando a minha vida, a sua vida, para dizer que Deus faz milagres. E Ele está fazendo milagre na sua vida para você operar milagres no nome dEle na vida dos outros, do teu próximo, na vida da tua família. Essa mudança, essa virada que vai ter, essa bênção que vai acontecer na sua vida, aleluia, eu declaro isso, vai ser para testemunhar, exaltar o nome de Deus. E você, o melhor de tudo é você se gloriar no Senhor. É uma coisa tão grande. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí Elias ora então e chove na terra. A terra volta ao normal. Todo mundo começa a produzir novamente. Mas era um sinal. Não despreze as pequenas coisas. Porque talvez Elias podia ter falado: eu estou clamando tanto. Olha só a posição dele. Aí chega assim, em vez de eu ver aquele, não está vindo, sabe? A gente vê, né, quando vem aquele temporal, não é? Eu lembro que eu estava lá uma vez em Florianópolis, eu tomei até um susto, achei que ia dar um tornado. O céu estava tudo bom, maior calor, todo mundo na praia. De repente, meu filho, veio aquele nuvem assim, como o negócio começou a rodar ali em cima, descer. Eu falei: vai dar um tornado nisso daqui. Foi rápido, mas veio, né? Mas a gente sabe que quando tem uma nuvenzinha só, demora, se vir, às vezes nem vem. Mas Deus está falando: olha, vai ser, vai acontecer. Porque Elias podia ter falado: meu Deus, só uma nuvenzinha? Não, ele nem questionou, ele continuou e já falou por fé. Olha, preste atenção, já falou por fé. Pode descer lá e fala para Acabe: ó, zarpar, porque vai descer chuva, ele vai ficar preso. Então, prepara os teus passos nessa noite, em nome de Jesus. Seja o que você está precisando, levanta as mãos aqui assim, ó. Aleluia. Irmãos, você não é obrigado a nada, mas se você quer, se você tem fé, não tem, olha, peça a Deus nessa noite, creia, porque o Senhor tem nos abençoado nesta campanha, aleluia, com estas palavras. Creia, em nome de Jesus, você está recebendo. Eu declaro como ministro do Senhor nesta noite, não por mim, eu não posso fazer nada em meu nome, nem nada por mim mesmo, mas o que eu posso aqui é ter fé em Deus, acreditar, e como palavra do Senhor que está na minha vida, que Ele me deu hoje, e pelo Senhor Jesus, no nome, Senhor, de Jesus, eu declaro nessa noite que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, você vai ver um sinal. E pode se preparar quando você vê esse sinal,
já se prepara para receber. É igual falou para Acabe. Acabe fez o quê? Ó, zarpou. Você já se prepara em nome de Jesus. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.